Oi, pessoal, eu aqui de volta. Eu terminei aquela aula falando sobre a Espanha e eu queria dizer o seguinte: no final eu fiz uma brincadeira falando que é para assistir lá Casa de Papel, o quarto episódio, né? Quarta temporada. Mas na verdade, vocês vão fazer isso, mas depois que fizer as tarefas, tá bom? Vamos ouvir mais um pouquinho? Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Então, vamos começar agora. A nossa aula de hoje é sobre, continuando os grupos de imigrantes, e faltaram, assim, eu estava falando da Espanha, né, e por isso que eu voltei com essa música que eu gosto, e agora nós vamos falar sobre os portugueses. Então, os portugueses, que foram os primeiros imigrantes a chegar no Brasil, né? Então eles vêm, assim, no começo eles vão vindo, mas o seu período, assim, de maior, que vieram o maior número, foi de 1891. Tinha proclamado a República em 89, então eles vieram para cá e vieram até 1930, que foi o período de muito fluxo português no Brasil. O português hoje é o maior número de imigrantes que tem no país. Então nós temos aí 1.700.000, lá vai pedrada, imigrantes portugueses que ainda moram aqui no Brasil. Ok? Porque não tem restrição, né, gente? Os portugueses podem entrar e sair aqui, porque aqui é a casa da mãe Joana deles. Então nós temos os portugueses. Agora, os portugueses, eles tiveram muito seu valor, né? Eles construíram a nossa sociedade praticamente, eles que introduziram todo esse sistema que a gente vive hoje. Infelizmente, né, de exploração e por aí vai. Mas os portugueses foram importantíssimos. E os portugueses, como eles não vinham para cá fugindo de fome, de miséria, de nada, eles não se sujeitavam aí para terras longínquas, para o meio do mato, eles ficaram na cidade, lógico, né? A sede do governo era no Rio de Janeiro, então eles ficavam no Rio e em São Paulo. Sempre na área do comércio, né? O seu português, o seu Manuel da padaria, né? Em açougues, peixarias, né? Assim, comércio mesmo nas cidades, tanto no Rio quanto em São Paulo. E os portugueses foram aqueles que trouxeram nossas primeiras ferramentas, né? Uma vez eu li num livro, o cara falando que os portugueses, eles trouxeram a principal arma de caça para o índio. Qual que é a principal arma de caça trazida pelos portugueses? O cachorro. O Brasil não tinha cachorro, não tinha gato doméstico, né? Nós não tínhamos porcos, não tínhamos boi. Os portugueses trouxeram cavalo. Então, eles que criaram essa sociedade à moda europeia, né? Eles também eram chamados de galegos, porque todos da Espanha, toda da Península Ibérica, né? Espanha e Portugal, eram chamados de galegos, ok? Então vamos ver aqui uma imagem de uma família portuguesa, né? Aqui, bem típicos, os primeiros portugueses que vieram para cá, né? As famílias eram numerosas mesmo, e com isso, então, nós encerramos os imigrantes europeus. E agora nós vamos falar dos outros imigrantes, né? Principalmente, aqui eu ainda tenho mais uma foto, né, de imigrantes portugueses. Olha que legal, gente. Né? A cara mesmo, a nossa cara, né? Nós somos a cara dos portugueses. E agora a gente começa, então, falando sobre os imigrantes asiáticos. Dentre os imigrantes asiáticos, nós vamos dar um destaque importante para o Japão, né? Os japoneses foram realmente os que mais vieram para cá e trabalharam a terra. Depois nós vamos falar sobre os chineses, sobre os turcos, sírios, libaneses, e depois a gente volta um pouco ainda para o resto dos europeus que faltam, que são um pouquinho, e a imigração atual, ok? Então vamos falar primeiro dos
japoneses, né? O bairro da Liberdade, então, assim, é o Japão dentro do Brasil. Mas como que esses japoneses vieram para cá? Tá vendo esse navio aqui? Chamava Kasato Maru. Esse foi o navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Então, os japoneses trouxeram na bagagem uma coisa muito importante, que é a vontade de vencer, né? Gente, o japonês, coitado, a sociedade deles era totalmente diferente da nossa, né? Eles tiveram muitos problemas de adaptação, clima, alimentação, a gastronomia, a língua, a religião, né? Eles são shintoístas em sua maioria, são católicos também, mas é complicado. Para o japonês foi muito complicado. O japonês é muito tímido, né? Uma raça de falar pouco, então chocou com a gente aqui, que falando por todos os buracos, né? Então, os japoneses, mas para onde que eles vieram? Os japoneses vieram para as fazendas do sul também, né? Também participaram daquela aquela história de colher o café. Os japoneses, eu tenho aqui uma. Vou mostrar mais imagens aqui, ó. Aqui um trem cheio de japonês, né? Tudo igual. Que é isso que eu chamo de trem da mesma coisa, olha. Tudo igual. Aí veio esse trem que levava eles lá no Japão, né? Da zona rural, para pegar o vapor, né? Nas grandes cidades. Então, os japoneses, eu tenho um slidezinho aqui que vai falar, resumido para vocês, onde que eles tiveram uma presença. Então, eles vêm para o Brasil, os primeiros chegaram em 1908, né? Bem no começo do século XX. Eles chegam lá em 1908, mas a maior leva veio em 1924 até 34, quando o Getúlio Vargas bateu o pé e acabou com essa farra da imigração. Então, eles são muito numerosos, eles vieram para o Sudeste, né? São, assim, a maior população veio para o Sudeste, eles vieram para o estado de São Paulo, para o Ribeiro do Iguape, Vale do Paraíba, Alto Paulista, Alto Sorocabana, Norte, Nordeste, Mato Grosso. Eles foram para a Amazônia, gente, plantar pimenta do rei. Então, os japoneses foram muito importantes. Por exemplo, a cidade de Marília, Tupã, Bastos, eles plantavam algodão. Então, eles começaram a cultivo da sericicultura. Lembra o que é isso? É a cultura do bicho da seda e, por consequência, o plantio de amoreiras, né? Que é o alimento do bicho da seda. E os portugueses foram para todas as partes do Brasil. Aqui no Vale do Paraíba, eles vieram plantar arroz, porque eram áreas alagadas, né? Como é que chama o plantio de arroz? Risicultura. Então, eles vieram plantar arroz e eles também têm o japonês tem uma técnica, né, de plantio muito interessante. Eles têm grandes produtos, os produtos são grandes, né? Então, eles trabalham hoje o Cinturão Verde, que abastece São Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Jacareí. Tudo são japoneses que plantam lá e vendem lá no Ceasa, em São Paulo. A gente chama de cinturão verde. Eles plantam tudo, verdura, legumes, né? Principalmente cenoura, que a gente chama de batata salsa, eles chamam de mandioquinha, é, repolho e tudo de altíssima qualidade. Então, os japoneses ainda presentes, principalmente nas cidades grandes, com os seus comércios, pastelarias, né? Toda na feira de São Paulo. Quem não vai à feira e come pastel na barraca do japonês não foi à feira. Aí eles vão para a Amazônia plantar pimenta do reino, juta, chá, né? Lá esses imigrantes japoneses, eles assim, ô, gente, fala sério, né? Porque eles vão para a Amazônia, um lugar ainda selvagem, e eles se adaptaram, né? Eu costumo brincar que na USP tem muito japonês. Quando você vê a aprovação da FUVEST, a maioria tem nome japonês. Então, quando eles eram pequenos, eles cresceram aqui no Brasil e os pais não tinham dinheiro, lógico, para pagar a faculdade. Então, o pai já criava a criança para entrar na USP. Então, eles já eram preparados desde criancinha, porque o único meio deles subirem na vida era
estuda na USP. E tanto é que o reitor da USP é japonês, né? É reitor, eu acho. Então, nós temos aí os japoneses, a partir de 1970, entraram aí já perto, né, da nossa, já contemporânea, entraram 240 mil japoneses. E o governo, então, faz aí uma política para adaptação, e os japoneses se deram muitíssimo bem, né? Agora vamos passar para os chineses. Os chineses, eles têm uma coisa, eles têm aparência muito sisuda, né? Olha aqui, vamos ver essa foto aqui dos chineses. Olha, gente, um povo totalmente diferente da gente. E esse povo aqui que veio para o Brasil, né? Usavam tranças, as roupas diferentes, eles eram amarelos, né? Tinham dentes podres. Eles foram muito discriminados aqui no Brasil. Tem uma história também que eu já li no livro que conta que eles vieram para cá na época da família real ainda, vieram uns poucos, cento e poucos chineses. E aí não deu certo o convívio com ele, soltaram ele, um jornalista britânico, ele denunciou, soltaram lá na mata como é que chama aquela mata do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca? Soltaram lá e eles iam caçar homens chineses lá com cachorro, arma. Diz que até o príncipe lá, esqueci como é que ele chama, o príncipe participava dessas brincadeiras. Então os chineses foram muito judiados. Eles chegaram aqui, ficava naquelas hospedarias sem higiene, sem recurso, e o princípio da imigração deles não deu muito certo, não. Quem trouxe os primeiros, na verdade, foi o Dom João VI, porque ele trouxe, acho que 100 deles, lá da colônia de Macau, né, a colônia portuguesa na China, e ele trouxe eles para cá, e não deu muito certo. Aí os chineses eram discriminados, eles disputavam emprego com os ex-escravos. Aí depois, nessa nova leva de chineses, quem diz, né, gente, que a China ia conquistar o mundo. Eles que foram humilhados, que comeram pão que o diabo amassou com o rabo, e eles hoje deram a volta, é uma potência, segunda maior potência mundial. Mas os chineses passaram muitos apertos, e eles não quiseram, muitos foram embora, outros se suicidaram, outros foram para a Argentina, eu sei que não deu muito certo. Aí agora, quando aconteceu da China virar comunista, na Revolução Cultural, muitos chineses fugiram lá para Taiwan, né? E de lá eles migraram para outras partes do mundo. E o Brasil foi o destino de um gigantesco número de chineses. Onde estão esses chineses? Estão nas pastelarias, estão no comércio, estão nas indústrias, né? Então tem chinês para o Brasil inteiro. E hoje a gente vê a presença marcante deles, né? Com lojas, essas lojas de 1,99, a maioria são chineses, tá certo? Então, os chineses, em 1822 também eles foram trazidos, você vê, em 1882, porque aí já estava libertando escravos e eram trabalhar nas minas lá em São João del Rei. E tem mais alguma coisa? Não. Os chineses hoje se dedicam ao comércio e à indústria, tá certo? Gente, vocês me desculpem, mas os meus vídeos são pequenos. Primeiro que eu prefiro, as minhas aulas são muito grandes. Então, se eu fosse dar essa aula para vocês, eu ia gastar quanto tempo? 2 aulas. Aí, se você juntar os 15 minutinhos dos meus vídeos, vão dar as 2 aulas, tá certo? Então, essa matéria ainda tem falando sobre os imigrantes atuais, mas é pequenininho. Vou gravar um vídeo bem pequenininho, a gente encerra, eu libero vocês, né? E hoje a Poliana fez suco de milho. Que delícia, gente, com essa quarentena, mas nós vamos engordar tanto, não é mesmo? Vocês estão comendo muito? Ai, eu tô virando uma pelota, tá certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, aproveita, vai lá no banheiro, faz xixi, faz o que você tiver de fazer, assalta a geladeira da sua mãe, manda ela fazer uma pipoca bem gostosa para você. Então faz suco de milho igual igual a Poliana fez para mim, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Beijo!